Após o final de Ben 10 clássico com o filme O Segredo do Omnitrix, a série não iria demorar para voltar às telinhas, onde foi renovada para uma continuação que mudaria tudo nessa franquia. Ben 10, Força Alienígena. Ok, a série inicia com um tom totalmente diferente da série anterior. A série mostra novos personagens crescidos e o Ben dessa série, que tinha entre seus 14 a 15 anos, que largou o Omnitrix simplesmente por crescer. De cara a gente já se depara com o sumiço do Vomax, que não tem explicação, e a nova ameaça de alienígenas, os Soberanos, não só se mantendo em mistério, mas também construindo dilemas pessoais em cada personagem. A novidade era a presença do novo trio de heróis, continuando com Ben e Gwen, mas tendo o acréscimo do Kevin, novos aliens, novos protagonistas e um novo Omnitrix. A série era uma novidade para todo mundo, era um hype absurdo. Ele nunca ficou desse jeito. Eu não conheço nenhum desses ETs. Mas a essa altura do campeonato, acho que esse aqui tá muito bom. Todo mundo tinha mochila, estojo, caderno, brinquedo, bicicleta, relógio, coberta, tudo sobre a nova série de Ben 10. E o mais interessante não era o que a série atualizava, mas os mínimos detalhes, os mínimos cuidados que cada personagem tinha nessa série. As duas primeiras temporadas da série são perfeitas, há uma grande progressão na personalidade dos personagens, principalmente o Ben, que se mostra humilde, inteligente e acima de tudo com maturidade o suficiente para lidar com outras situações, tipo reconhecer quando está errado, dar o braço a torcer ao Kevin, conversar com seus inimigos não só partindo pra porrada, mas ouvindo a versão da história deles. O Ben mostra sim ter evoluído da outra série para essa série aqui. Por fim, a gente tem o dilema do Omnitrix, que foi estabelecido no filme O Segredo do Omnitrix e é retrazido aqui de novo. O Omnitrix não é uma arma. Aqui na série o Omnitrix é retratado como um apaziguador entre as diferentes espécies do universo. E é justamente o que é retratado aqui. É um tema poético que seria o foco dessa série inteira. Ben sabe como é estar na pele de cada ser, cada alienígena. E é sobre isso. A série trata muito sobre diversidade. Existem episódios perfeitos, como o episódio Companhia Solitária, em que o Ben é trancado em outra dimensão com um soberano, que se mostra enojado com a presença dele, onde o Ben mostra ter maturidade o suficiente para encarar essa situação, não tentar fugir ou bater no soberano, mas mostrar para ele que acima de tudo, acima de todas as espécies, a coisa mais importante é a diversidade e como ele valoriza isso. O Ben não é o portador da arma mais poderosa do Omnitrix. Ele é a pessoa que conecta todas as espécies do universo. E isso é poético. É incrível ver como a série retrata isso e como a série tem cuidado e respeita os seus próprios personagens. Aí, podemos não ser exatamente amigos, mas também não somos mais inimigos mortais. Eu e você somos inimigos. Mas conseguimos contornar as diferenças. Talvez porque eu saiba o que é ser bom, não exatamente um soberano, mas uma porção de outros alienígenas que aparecem na Terra. Graças ao Omnitrix, eu assumo outras formas de vida. Então eu entendo bem o que é ser um alienígena, justamente porque eu já fui um. Melhor? Por que você me ajuda? Ora, é do meu interesse ajudar quem precisa. Vilões eram exclusivos e novos para a série, não existiam reciclagens naquele ponto. Vilões como Michael Morningstar, Novos Cavaleiros Eternos, Albedo e a presença dos Soberanos, abordando temas extremamente pesados e muito complexos, como a presença de racismo, refugiados, intolerância e até mesmo preconceito nessa série de Ben 10. Não de forma explícita, porém, aliens caçados pela polícia, aliens que permaneciam escondidos por medo de conviver na sociedade humana, cavaleiros trancafiando aliens para experimentos, praticando torturas com eles, aliens caçando aliens, eram sim
formas implícitas de expor preconceitos nessa sociedade em um desenho, coisa que o Dwayne McDuffie sabe fazer muito bem. E é bom ver que desenhos retratam essas pautas na sociedade de forma muito bem feita, tendo aqui dois grupos opostos, mas com ideais e ideologias parecidas: Soberanos e Cavaleiros Eternos. Cavaleiros Eternos era um grupo de religiosos que se mostravam intolerantes ao aceitarem novas espécies e crenças na Terra, e Soberanos era uma espécie que se achava superior às outras por terem sido uma das primeiras espécies do mundo mantendo o gene puro através de incesto. Eles são um tipo de nazista do espaço. Por si só, a série já era incrível. Protagonistas muito bons, vilões bem construídos, histórias muito bem contadas e episódios muito marcantes, como o episódio do Ben e o dragão, e que o Ben para escutar a versão do dragão que estava sendo trancafiado pelos Cavaleiros Eternos. A maioria dos episódios se passavam à noite, personagens morriam, mas não era isso que tornava a série madura, mas sim a complexidade dela ao lidar com cada personagem, como a dependência do Ben pelo seu vô, que acaba ficando de cara com a morte do próprio, tendo que assumir tamanha responsabilidade. Gwen retorna como um dos seres mais poderosos do universo, alguém inteligente que mantém o tema familiar que era abordado na série clássica, mas aqui com o acréscimo de Kevin, que é um dos personagens com mais carisma da franquia. É sério, esse cara é incrível, ele tem bom humor, ele tem sarcasmo, ele tem ironia, ele é o personagem perfeito por cenas como essa aqui. Só andei pensando, ao invés de ser Eco Supremo, você devia se chamar Eco Supremo, não? A série tinha tantos detalhes e tinha um hype tão absurdo que até na abertura do desenho tinha um mistério que era o alien de número 10 que se mantinha em segredo, que no episódio 13 foi mostrado como o Alien X, um alien onipotente. Partindo pro arco final, Ben 10 Força Alienígena foi uma inovação, foi um marco no mundo dos desenhos. E os dois últimos episódios da segunda temporada mostram quão bem cuidada e tão bem amada era essa série pelos seus criadores. Guerra dos Mundos Parte 1 e 2 são basicamente os episódios perfeitos, com direito à porradaria, aliens antigos, vilões se unindo ao lado do Ben e uma batalha épica ao lado dos Soberanos. Soberanos como um todo são uma raça que estão em extinção. Graças à reprodução consanguínea, essa é a última geração de Soberanos. E como um bando de nazistas espaciais, eles não podem continuar vivendo e querem destruir todo o universo junto deles. Bom, acontece que aqui a batalha final não é uma luta épica, mas para derrotar os Soberanos não é uma batalha mano a mano, e sim uma batalha de princípios. O Ben encara a devida situação com maturidade à altura, decidindo salvar os Soberanos, mostrando para eles a importância da diversidade, não vencendo uma guerra, mas acabando com uma. Não uma guerra de luta, mas uma guerra de preconceitos. É uma guerra de princípios. O princípio do Ben contra o princípio errado dos Soberanos. O Ben usa o Omnitrix para acabar com a guerra, para apaziguar os seres humanos com os Soberanos, para salvar a vida deles. Uma batalha de princípios. Aqui mostra como o Ben se conectou com os Soberanos, se conectou com outras espécies, como ele valoriza a diversidade. O Ben conectou os seres vivos, Ben conecta os personagens, marca laços, conectou os Soberanos ao universo, conectou a Gwen ao Kevin. A série mostra diferentes personagens com qualquer passado, seja o mais sombrio possível, eles podem se conectar de novo, fazer laços através do universo. E é justamente isso que mostra aqui na série, diversidade, como o Ben valoriza isso e como ele amadureceu, finalizando uma guerra, trazendo paz ao universo. E novamente, as aventuras não acabavam por aqui, elas só estavam começando. Antes de ir, você pode religar o controle mestre? A onda de DNA que eu gerei parece ter zerado o Omnitrix. Serão mesmo, né? Divirta-se descobrindo sozinho. Ai, não! Eu não conheço nenhum desses caras! Legal! Vai começar de novo. Eu sei que no último vídeo eu deixei de comentar sobre a terceira temporada de Ben 10 Força Alienígena, mas a verdade é que eu deixei de comentar porque essa temporada é um verdadeiro retrocesso. O personagem que representava diversidade
não tava mais ali. O personagem que se conectava com a gente de maneira simples, o personagem que me fez comprar todos os jogos, ver todos os desenhos da franquia, não estava mais ali. Bom, após o final épico da segunda temporada, aquela premissa sensacional de uma base seguindo uma crítica social adequada ao tema principal da série, de Ben 10 Força Alienígena, que explorava tudo isso e toda a filosofia do Omnitrix, já não estava mais ali. Os planos dos criadores eram realmente fazer uma temporada com um tema central, como foi as outras duas, porém a Cartoon notou que a série estava seguindo um tom muito mais sério e que estava se distanciando do que era Ben 10 clássico, que é, até então, a série mais rentável de Ben 10. A Cartoon então obrigou os produtores a reutilizar os aliens já existentes, e porque designs novos são bem caros. Então assim, surgiu a terceira temporada de Ben 10, tendo os mesmos aliens das temporadas anteriores, como Friagem, Gosma, Enormossauro, mas com o acréscimo de novos aliens como Estrela Polar e Rat, e a presença de aliens clássicos, como o Gigante, Glutão, Bala de Canhão e outros que vão aparecer ao decorrer da série. Força Alienígena naquele ponto seguia uma história totalmente desconexa, com episódios totalmente soltos, cada um contendo uma história específica, basicamente se distanciando totalmente da premissa original das duas primeiras temporadas, além da reutilização de vilões antigos, como Vilgax, Fantasmático e outros que irão aparecer ao decorrer da temporada, o que particularmente não me incomoda, mas acaba sendo muito ruim, se distanciando completamente do que eram as duas primeiras temporadas da série. O Ben estava mais arrogante que nunca, se parecendo muito mais com o Ben do clássico, porém que no clássico tinha nos seus momentos de evolução, aqui ele passa sendo arrogante metade da série. Inclusive, alguns elementos do clássico voltaram aqui. O Ben se transforma num alien errado o tempo todo, continua sendo arrogante, irresponsável e fica se acabando o tempo todo de salvar o universo sozinho, sendo o grande herói da série. Mas se esquece que ele nunca fez nada sozinho e que tudo era em trabalho em equipe. Toda a evolução dele foi jogada basicamente no lixo. Ele esquece totalmente a filosofia do Omnitrix que foi apresentada nas outras duas temporadas, esquecendo de todo o significado, tentando hackear o próprio, transformando o Kevin em um monstro, onde ele não se preocupa com o Kevin no decorrer da temporada. Não tem um momento do diálogo, ele é assim, arrogante o tempo todo. Outro ponto esquecido é que o Ben não conversa mais com seus vilões, ele não parte por diálogo, ele parte direto pra porrada, o que explica a aparição recorrente do Enormossauro pra série. Ele não prefere um alien com habilidades, é só um alien que dá porrada. Afirmar que a temporada é um lixo completo é um tanto errado. Na verdade, ela tem sim seus pontos bons e que eu consegui achar, porém com menos eficiência do que as outras duas primeiras. Tudo bem, a série erra em várias coisas, como por exemplo a presença recorrente do Vilgax, que óbvio não faria sentido matar ele logo no primeiro episódio da série, e ele aparece aqui muitas vezes. Ele aparece no primeiro episódio, ele aparece pedindo ajuda pro Ben, ele aparece nos últimos episódios e tipo, fica muito ruim porque ele perde toda a imponência que ele tinha. O primeiro episódio já apresenta logo um combate com o Vilgax e para variar, o Ben ainda ganha. A série não se cansa de apresentar um Ben como alguém imbatível, alguém que nunca perde, mesmo com seu ego inflável, ele ganha do Vilgax com um alien, o que eu particularmente não gosto. A volta do Fantasmático é algo muito bom, me fez tremer muito quando era criança. Ver o Ben tentando controlar ele novamente é simplesmente incrível. Porém, trazer o Vilgax de novo para pedir ajuda pro Ben é algo muito ruim. Porque pensa, o Vilgax é basicamente o Thanos do universo de Ben 10. Ele é um conquistador. E fazer ele voltar para pedir ajuda pro seu maior inimigo não é algo que o personagem em si faria. Não é algo coerente com o personagem. Eu particularmente não gosto e nunca vou conseguir engolir. Eu não posso dizer que essa temporada é um lixo, que ela estraga o Ben. Não, pelo contrário. Eu consigo tirar coisas muito boas dessa temporada em poucos episódios, óbvio. Mas os episódios verdadeiros, os bons episódios mesmo, são os últimos. A Batalha Final, parte 1 e 2. Esses episódios fecham a série com chave de ouro, que em meio de 20 episódios soltos, existem 2 pequenos episódios que mudam toda a estrutura da série. O plano do Vilgax e Albedo é tirar os amigos do Ben, porque sem os amigos do Ben, ele não pode fazer nada, porque ele nunca trabalhou sozinho. E é isso que eles fazem, e é isso que acontece. O Albedo derrota um por um, que no fim, o Super Omnitrix derrota o Ben,
que é obrigado a entregar o Omnitrix pro Vilgax. Cara, eu enxergo esse episódio com outros olhos. A todo momento, o Ben viu que o Omnitrix não era pra ele, que ele não deveria estar com o Omnitrix, que ele não estava pronto, que o Omnitrix não foi direcionado pra ele, que era direcionado pro Max, e mesmo ele tendo errado várias vezes, ele ainda prova saber o significado do Omnitrix, mesmo sendo só um garoto, porque ele ainda continua sendo um moleque de 15 anos, e mesmo assim já demonstrou feitos incríveis usando o Omnitrix. É justamente o que eu comentei no vídeo de Aranha Verso. Pelo Ben ser o portador do Omnitrix, todos têm uma base de expectativa gigante em cima deles. Todos esperam que ele seja o bambambam do universo, mas eles esquecem que o moleque tem só 15 anos. O Ben erra, o Ben regrediu, o Ben não amadureceu, mas em um momento sozinho ele recorre simplesmente a pedir ajuda, recusando o seu ego e quebrando o seu orgulho. O Ben assume a culpa e percebe que estava errado o tempo todo, percebe o erro que cometeu em não só ter hackeado o Omnitrix, mas desobedecendo o Azimuth, transformando Kevin em um monstro, e ele tentando resolver tudo isso sozinho. No final da temporada, Ben demonstra sim ter aprendido algo, demonstra ainda ser inteligente, claro, com seus devidos momentos. O Ben derrota o Vilgax, mas não sozinho, com a ajuda dos seus amigos e sua família. E é isso que Ben 10 sempre representou: família. E no final da série, a gente tem o novo Omnitrix, o Vilgax derrotado, porém, as aventuras não acabavam ali. Elas só estavam começando. Beleza, o vídeo não tá tão bem editado quanto eu gostaria que tivesse. A verdade é que eu não tive tempo pra editar esse vídeo nessa semana. Até porque eu fui pra festa a semana toda. E agora, na segunda, que eu tô terminando de editar esse vídeo, 1 hora antes dele ser lançado, eu acabei de voltar de um show de Matheus e Cauã, hoje de madrugada. E eu não consegui editar tão bem quanto os outros vídeos. Mas, bom, eu espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Valeu!